Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e hoje vamos dar continuidade à nossa série Amar e Libertar. Essa é uma série que estamos gravando, já tem outros 2 episódios anteriores a esse, na qual estamos falando sobre aspectos pedagógicos da criação e do desenvolvimento de crianças. Então, se você ainda não assistiu os 2 anteriores, eu recomendo que assista, são bastante significativos e importantes. O primeiro deles é uma introdução, fala um pouco do contexto histórico no qual se criou a ideia de infância, e o segundo fala sobre a gravidez. E nesse segundo eu já trago um pouco também sobre a outra alternativa que não a gravidez, que é a adoção. Então, a adoção como uma alternativa também de se responsabilizar por uma criança. E nesse sentido é preciso que nós entendamos alguns aspectos da adoção que são muito importantes e os quais as pessoas às vezes desconsideram ou desconhecem. A primeira questão é que a adoção é mais burocrática do que muitas pessoas imaginam. Então existem muitos documentos, muitos procedimentos jurídicos, existe curso que é necessário se fazer para ser aprovado para a lista de adoção. Existem várias medidas burocráticas que são realizadas pelo Estado antes de que se possa adotar uma criança. E por que o Estado coloca todas essas medidas burocráticas? Não é sem motivos. É a simples questão de que, como o Estado retirou essa criança de uma família, destituiu ela de um lugar e está entregando ela a outra, é responsabilidade do Estado garantir que está entregando essa criança nas mãos de uma família que vai ter mais competência ao cuidar dela do que a anterior. De nada adianta retirar uma criança da família e entregar ela a uma que vai ter cuidados ainda piores do que a anterior. Então há sim uma intenção de zelo pela saúde dessa criança a partir desses processos burocráticos. Outro aspecto importante de se entender, além do processo ser demorado, de ter várias coisas que precisam ser feitas antes de se poder de fato adotar uma criança, existe uma questão relacionada também às características que são escolhidas. Então, quando você vai adotar a criança, você pode exigir determinadas características. Eu quero uma criança de tal origem, com tal idade. Essas características, quanto maior o nível de exigência, quanto mais características você selecionar ao invés de aceitar o que vier, maior é o tempo de espera. Quanto mais jovem a criança que se é preenchida a ficha para se receber, a tendência também é que a espera seja muito maior, porque há muito mais pessoas interessadas em adotar crianças, bebês e crianças recém-nascidas do que crianças mais velhas. E nesse sentido eu também chamo a atenção para uma outra questão, que muitas das escolhas que os cuidadores ou futuros cuidadores fazem ao selecionar, ao preencher os documentos para adoção de uma criança, são escolhas que, se ela de fato fosse engravidar ou ter uma criança por meios biológicos, ela não poderia fazer essas escolhas. Porque quando você engravida de uma criança, e aqui pensando a gravidez como uma ação do casal ou de ambas as pessoas envolvidas e não necessariamente da mulher apenas, mas como a gravidez sendo um movimento de todos os que concordaram em ter aquela criança. Quando você engravida e espera uma criança pelo viés biológico convencional, você não tem garantias de que cor essa criança vai nascer. Porque se você tem uma descendência que tenha a genética africana, mesmo que seja bisavô, tataravô, existe uma possibilidade da criança nascer negra você sendo branco. Ou vice-versa, se você tem uma descendência europeia, mesmo que você seja negro, você tem a possibilidade de ter um filho branco. Se eu não posso escolher a cor da criança quando ela vai nascer biologicamente, eu não tenho garantias que ela vai nascer, entre aspas, perfeita, que ela vai nascer com os 2 braços, com as 2 pernas, porque ela pode nascer com uma síndrome, ela pode nascer com alguma falha genética.
Por que quando eu vou adotar eu acho que eu tenho o direito de escolher tudo isso? Sendo que eu não tenho como escolher isso biologicamente quando há a decisão da gravidez ou quando a gravidez ocorre. Isso é uma coisa também para se questionar o que leva uma pessoa a tomar a decisão da adoção. Se eu quero adotar e quero escolher tantas coisas que talvez, tendo de maneira biológica convencional essa criança, eu não poderia escolher, eu tenho que rever qual é a minha visão de adoção, como eu estou me posicionando em relação a isso, quais são os meus objetivos com essa adoção. Eu de fato quero ter uma criança ou eu estou buscando uma boia salva-vida para um relacionamento? Que é muito comum acontecer e que é triste saber que duas pessoas adultas que não deram conta de resolver os seus problemas de relacionamento trazem uma criança de fora para o meio da relação delas, na expectativa e na esperança de que essa criança resolva os problemas que esses dois adultos não deram conta de resolver. Isso é uma situação bastante triste também quando ocorre. Então, tudo isso é preciso se pensar a respeito e se contabilizar antes de tomar a decisão de adotar uma criança. Um outro aspecto que é muito relevante de se pensar a respeito é o fato de que uma criança não é destituída da família porque é bem cuidada. Isso não acontece. Raramente crianças bem cuidadas vão parar na adoção e quando vão, porque morreu a pessoa que era responsável, não tem ninguém para cuidar dela, quando vão, não são destituídas, elas acabam parando lá por outros fatores. Quando uma criança ela é retirada da família, é porque ela teve uma das piores infâncias possíveis. Nenhuma criança é retirada da família por pouca coisa. O Estado, de maneira geral, ao menos espera-se que todos estejam cumprindo de acordo com a lei. O que a lei preconiza é que, a princípio, sempre se busque resolver todos os problemas possíveis e manter a criança o máximo possível com a família original. Essa criança só vai ser retirada dessa família, só vai ser destituído o poder de guarda dessa família quando essa criança estiver em risco de vida. Ou seja, se uma criança foi parar na adoção, é porque ela teve uma infância bem ruim. E isso significa que ela terá consequências dessa infância ruim. Então, certamente será uma criança que terá suas próprias singularidades e suas próprias marcas da vida que ela vivenciou até aquele momento. Então, é uma criança que muitas vezes vai vir com dificuldade de afeto, porque ela não sabe o que é afeto. Muitas vezes o afeto que ela conheceu foi ser espancada diariamente. Esse foi o afeto que ela conheceu. E em função desse afeto que ela foi retirada da família. Então é uma criança que muitas vezes tem dificuldade em abraçar, em beijar, em ter contato físico. É uma criança que recua diante da proximidade física, porque afinal ela aprendeu que todo adulto é ameaçador. Toda vez que um adulto chega perto dela, ela apanha. É mais do que esperado que ela entenda que adultos são ameaçadores. É uma criança que vai vir com seus próprios medos, com seus próprios transtornos psíquicos. Tudo isso precisa ser contabilizado antes de se tomar a decisão da adoção. Aí muita gente vai dizer, mas você não quer que crianças sejam adotadas, então ficar assustando assim. Não é assustando, é trazendo uma visão da realidade. Essa é a realidade que se configura. E eu prefiro que um casal desista de adotar se não tem condição de trabalhar com essa realidade, do que fazer o que a gente tem visto constantemente acontecendo. Que as pessoas adotam a criança, dão uma expectativa e uma esperança a ela de um lar feliz, e aí um mês depois devolvem a criança como se fosse um produto defeituoso. Porque não deram conta de todos esses aspectos e porque não contabilizaram a existência desses aspectos. Então é preferível que, se o casal não está preparado para adotar, ele de fato desista, ou a pessoa também, por mais que seja um pouco mais difícil para adotar só uma pessoa ao invés de um casal, ainda assim há essa possibilidade legal, é preferível que essa pessoa desista antes de traumatizar ainda mais essa criança, do que dar esperança para ela de ter um lar feliz e aí devolver ela como se ela fosse um produto com defeito, porque não atendeu às expectativas desse cuidador, dessa cuidadora. Então é preciso ter isso muito claro, ter uma noção de tudo que acarreta a criança ter sido destituída de um lar, de que eu vou ter que dar conta de todos os sentimentos que vêm junto com ela,
para que eu consiga tomar uma decisão sóbria e de fato propiciar um lar de carinho e amor para essa criança. Então é uma alternativa sim, ao invés da gravidez. Muitas vezes o casal toma essa decisão ou por questões ideológicas, porque acredita que de fato é mais nobre dar um lar a uma criança que não tenha esse lar do que procriar. Outras vezes é realmente por questões biológicas. O casal, a pessoa não pode ter filho e acaba optando pela adoção. Mas é preciso sempre ter em mente todos esses aspectos, tudo o que acarreta adotar uma criança. Adotar uma criança não é, e não que eu acho que deveria ser assim também com os animais de estimação, mas não é você ir na loja de pets e apontar, eu quero aquele cachorrinho ali, e se não der conta de criar, eu dou para alguém, eu dou para outra pessoa cuidar, eu vendo. Não é assim. Estamos falando de uma criança que você vai se responsabilizar até os 18 anos dela, espera-se que você tenha um convívio familiar pelo restante da vida. Então tem muitas coisas envolvidas. Há uma responsabilidade muito grande na ação de adoção e isso precisa ser tomado com muita cautela, essa decisão. Não é uma decisão que deve ser tomada às pressas, que deve ser tomada sem o conhecimento adequado de como de fato, quais são todas as implicações e como de fato ocorre esse processo de adoção, que é demorado, é trabalhoso, tem muita coisa envolvida. Deixa eu ver o que mais que eu pensei em falar a respeito disso. Bom, aí também cabe se contabilizar aspectos de que talvez, por exemplo, eu tenha um gasto com terapia para essa criança, que eu tenha... E aí, claro, também é importante dizer que não são todos os casos assim. Eu estou falando de uma grande maioria, porque de fato, como eu mencionei, a criança ela não é retirada da família porque ela teve uma infância feliz. Então, a grande maioria vai ser situações onde, no mínimo, a criança teve uma infância bem ruim. Não significa que necessariamente isso vai acarretar em fatores significativos. Às vezes, acontece da criança ter tido uma infância ruim, mas ela ter uma flexibilidade, ela ter uma resiliência muito boa e conseguir se adaptar facilmente a um novo ambiente, a uma nova condição, a novas formas de se relacionar, mas não é uma realidade na maioria. Então é preciso ter essa clareza, é preciso ter a clareza que talvez eu precise investir em uma psicoterapia para essa criança superar muitos dos traumas que ela teve durante o início da sua infância. É preciso entender que eu vou ter que respeitar o tempo dessa criança. Então não é uma criança que eu vou adotar e no outro dia ela vai estar me abraçando, me chamando de papai e de mamãe. Não é assim. É uma criança que ela tem um percurso histórico que muitas vezes, inclusive, a palavra pai e mãe representam uma aversão extrema, representam algo muito negativo para ela. Então tem que se ter esse entendimento e tem que se ter em mente que a criança terá o tempo dela, que eu terei que respeitar esse tempo, que ela terá todos os aspectos emocionais envolvendo, que eu terei que respeitar a habilidade dela em trabalhar com esses aspectos emocionais, que eu mesmo terei que ter habilidade para trabalhar com esses aspectos emocionais. E aí, diante de tudo isso, se eu estou consciente disso e desejo de fato adotar, repensar também quais são os parâmetros que eu vou estabelecer para essa adoção. Se de fato eu devo estar fazendo tantas escolhas e sendo tão restritivo em coisas que por outros meios mais convencionais de reprodução biológica, por exemplo, convencional, eu não teria muitas das escolhas que eu quero fazer quando estou adotando. E se diante de tudo isso você tomar a decisão de adotar, aí cabe você se responsabilizar por essa criança que agora é de sua responsabilidade, é de seu encargo e fazer o melhor possível. E o melhor que eu consigo dar de mim para essa criança. E aí segue-se nos nossos próximos episódios
falando já de uma maneira bastante semelhante. Então, até que as diferenças entre se ter uma gravidez ou se optar pela adoção, daqui por diante realmente, tirando todas as singularidades que é comum a cada criança, o trato será relativamente próximo. Claro que teremos que contabilizar todos os fatores mencionados de uma criança que seja, como dizem, e eu aprecio em certa parte essa frase, que não é o filho, a filha do útero, e sim o filho do coração. Então é uma criança que, indiferente a não ter nascido do cuidador, a não ter sua genética, espera-se que tenha igualmente o seu amor como qualquer outra criança teria. Então, daqui por diante, trataremos nos nossos próximos vídeos. Nosso próximo episódio será falando a respeito de após o nascimento, então estaremos falando mais do nascimento mesmo, mas para quem adotar crianças recém-nascidas também terá a mesma valia. Para quem já pega uma criança em uma fase, adota uma criança mais velha, vai conseguir tirar mais proveito a respeito disso nos próximos episódios, que só acontecerão se vocês derem gostei nesses vídeos e tiver bastante visualizações. Então a audiência de vocês é fator determinante para se continuaremos seguindo com essa série ou não. É isso. Assistam, se ainda não assistiram os episódios anteriores, assistam. A sequência é bastante valiosa para compreender melhor o conteúdo. Continuem assistindo aos nossos próximos episódios. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei e até um próximo.